Você já parou para pensar que Deus não nos chamou apenas para servir, mas para desfrutar da jornada ao lado dele? A vida cristã é mais do que hábitos e rotinas. É um convite para viver com propósito, alegria e experimentar a plenitude de caminhar ao lado de Deus. Ele nos convida a celebrar a sua presença, mesmo em meio aos desafios, a apreciar a beleza do Criador e da criação com um coração cheio de gratidão e a descansar no seu poder, confiando plenamente em suas promessas. Nova série de mensagens para desfrutar a vida cristã. E hoje vamos falar sobre celebrar a presença de Deus. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Desfrute mais, viva mais, confie mais. Porque a verdadeira fé traz paz, alegria e descanso em Deus. Vamos receber a palavra de hoje e nessa série temos um convite, um chamado para desfrutar a vida cristã. Quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, que diz assim: pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim, e por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Todas as promessas de Deus se cumpriram em Jesus. Nós seríamos restaurados, redimidos, curados, seríamos um povo para a glória de Deus. Os que estavam longe iriam ter uma família espiritual. Todas as promessas que nós vemos no Velho Testamento, Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta a essa igreja, dizendo: todas essas promessas se cumpriram em Jesus. Vida cristã, vida com Jesus, é uma vida onde nós participamos das promessas que foram cumpridas em Jesus. Então, e a palavra de Deus fala que foi cumprida de uma forma marcante, com um alto e claro sim. E quando nós confirmamos isso, o nosso amém, o nosso assim seja, o nosso confirmar, alinhamento da nossa vida em Jesus, exalta o nome de Deus. O nosso alinhar em Jesus, então, vai glorificar a Deus. Pastor Carlito escreve no primeiro dia do devocional Promessas de Deus: quando vivemos com fé nas promessas de Deus, estamos ao mesmo tempo glorificando o nosso Pai, como também testemunhando sua grandeza e fidelidade ao mundo ao nosso redor. Vai ser assim na sua vida. Você vai viver promessas de Deus cumpridas. E quem estiver perto vai ter uma oportunidade de glorificar a Deus. Perto de você, as pessoas vão ver que Deus tem cumprido as suas promessas. Temos um chamado para desfrutar essa caminhada com Deus. Quero lembrar você que quando Deus cria o homem, seu propósito original, ele estava num jardim, não numa fábrica. Ele estava num ambiente não para trabalho somente, mas para ter comunhão com Deus. O nome do jardim é Éden, que significa prazeres ou delícias. E o que era o diferencial desse lugar? Eram os rios, eram as árvores, era ouro. O que era o diferencial desse lugar? O maior diferencial desse lugar era a comunhão com Deus. E naquele trabalho de ser mordomo da criação, de multiplicar vida, que foi a missão que Deus deu ao homem, naquele ambiente ele tinha completo, amplo e seguro relacionamento com Deus. E nesse ambiente de conexão com o Pai, conexão com Deus, havia paz, alegria, prazer, provisão, segurança, tudo estava garantido no relacionamento com Deus. O homem pecou, entrou a maldade no mundo, entrou
coisas que nós lidamos até hoje. A nossa natureza é caída e nos lembramos constantemente, aqui não é o céu. Então, temos problemas, temos ataques, temos injustiça. O nosso mundo tem problemas o tempo todo, mas o Messias prometido, o nosso Salvador, ele veio, ele cumpriu a sua missão, ele morreu numa cruz, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, e as promessas de Deus se cumpriram nele, e hoje temos livre acesso a Deus. Esse trabalho de Cristo na cruz se concretizou, terminou. Ele disse: está consumado. Mas a restauração plena da humanidade vai se completar na volta de Jesus, onde não haverá choro nem lágrimas, nem tristeza, nem lamento, onde desfrutaremos eternamente da presença de Deus. Mas hoje, em meio a problemas, em meio à injustiça, em meio ao caos, nós temos segurança na pessoa de Jesus. Temos um relacionamento com Ele. E nessa caminhada, você não é só pagador de boleto. Você não é só resolvedor de BO. Você não é só alguém valente resistindo aos problemas da vida. Você desfruta da presença de Deus. Você desfruta da paz que excede o entendimento. Não porque o mundo é perfeito, mas a presença de Deus é perfeita. Por isso, nessa série, nós vamos caminhar aqui por 3 semanas para desfrutar a vida cristã hoje, celebrando a presença de Deus, apreciando o Criador e a criação, e por último, descansando no poder de Deus. Você está empolgado para essa série? Eu estou empolgado com o que Deus vai fazer nesse tempo. Deus vai fazer muito. Então prepare o seu coração, se encha de expectativa e fé, não chegue aqui apenas para receber, já venha com o coração aquecido, que o liberar de Deus será maior. E hoje então vamos aprender a viver desfrutando a vida cristã, celebrando a presença de Deus. Nós precisamos ter uma vida que celebra a Deus, que celebra quem Ele é, que exalta e reconhece a sua presença o tempo todo. Então o Salmo 16:11, o salmista diz: tu me farás conhecer o caminho da vida, há alegria plena na tua presença, eternos prazeres à tua direita. Uma das características da presença de Deus é que aonde Ele está, a alegria é plena e o prazer é eterno. Tem prazeres nessa vida, não tem? Você almoçou bem hoje? Sobremesa, estava legal? Foi banoffee, sorvete? Ou não rolou muito? Você já está correndo atrás do prejuízo aí? Deu uma segurada hoje. Mas é bom comer, né? Mas você já está com fome de novo. Meu Deus, já está pensando naquele sorvete na geladeira. Não é? Será que a gente vai jantar pizza? Será que vai ser vai ser uma salada, né? Porque é rápido, passa. Prazer de uma viagem. Você gosta de viajar? Você espera, paga a conta até Jesus voltar. Chega lá, às vezes você já está entediado no primeiro dia. Às vezes porque não é o que você esperava. Às vezes porque você não está bem. Às vezes porque a companhia não é legal. Junta aquele grupão, vamos para a praia. Aí, primeiro dia é o norovírus, sabe? E você desfruta de coisas aqui. Às vezes você desfruta um ganho financeiro, uma conquista de um bem, conquistas nos relacionamentos. Você tem ido bem em muitas áreas, mas todo prazer vem com um pack, né? Um pacote. Tem problemas, tem dificuldades, passa rápido, mas tem uma garantia de uma alegria que é plena, que te preenche por completo, até quando você erra, que o Senhor te corrige, que você está na presença dEle, você sente prazer. Você fala: o Senhor me alinhou ao propósito correto, eu cresci, é bom caminhar com Ele, a alegria plena na presença dEle, e há um prazer eterno na presença dEle, o único lugar que tem alegria completa, e o único lugar
que tem prazer eterno é na presença de Deus. Tem gente que está frustrado porque está buscando alegria completa e prazer eterno num casamento. Aquela pessoa que você ama não é capaz de suprir essa expectativa. Coitado. Coitada. Não vai dar certo. Filhos nos dão prazer, mas dão trabalho pra caramba também. Não é? Casal é engraçado, né? É uma alegria, é uma paixão, é um negócio que, uma conversa que nunca acaba, aí casa, briga por causa da forma que aperta o creme dental. Por causa da toalha molhada. Não é? Porque tudo irrita daqui a pouco. E aí, nós temos que parar de buscar prazer e alegria no nível que nós buscamos em coisas e em pessoas e encontrar isso na presença de Deus. É tempo de encontrar o Senhor, é tempo de ser satisfeito por sua presença, é tempo de parar de ser um mendigo de prazer na terra e de alegria em coisas na terra e encontrar abundância de alegria e prazer eterno no Senhor. Ele está disponível para nós, Ele quer satisfazer o seu coração. Eu não tenho dúvidas que você terá um ano extraordinário, se essa chave virar na sua vida. Se você descobrir isso, você não vai para o trabalho para encontrar satisfação na aprovação das pessoas, no ambiente perfeito de trabalho, não existe isso. Você vai para o trabalho satisfeito em Jesus. Você vai no trabalho, não é, eu vou buscar o poder de Deus para mudar tudo lá. Tá bom, você vai mudar tudo lá, mas você vai para lá para manifestar as virtudes daqueles que caminham com Jesus. Você já encontrou o que você procura. Porque você já encontrou o seu bem mais precioso, o seu tesouro. Você encontrou Jesus. Se a gente vivesse as músicas que a gente canta, hein, gente? Meu Deus do céu. Sabe, eu canto aqui, é o meu tesouro, o meu bem mais precioso. É Ele, vou gastar minha vida. Aí de repente você está lá. Não tem mais força para esse casamento. Vem dele a força que você precisa. Ele é o seu maior tesouro, a motivação que você precisa. Agostinho de Hipona diz: na presença de Deus o coração inquieto encontra repouso, a mente confusa encontra clareza e a alma sedenta encontra plenitude. Encontramos tudo nele. Sabe, agora eu quero te fazer uma pergunta. Se Deus está em todos os lugares, por que eu tenho que buscar a Deus? Por que eu tenho que fazer um jejum? Por que eu tenho que ter consciência, intencionalidade, buscar a presença de Deus? Qual que é o motivo? Porque Ele está aqui nesse ambiente, sim ou não? Mas Ele está lá na sua casa também, sim ou não? Na hora daquele engarrafamento no carro, Ele está lá? No seu trabalho, naquela reunião que você não aguenta mais, Ele está lá, sim ou não? Ele está lá. Por que eu tenho que buscar se Ele já está? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Ele está aqui, mas será que Ele encontrou fome aqui? Será que Ele encontrou fé nesse lugar? Será que Ele encontrou corações sinceros, devoção, santidade? E como Ele se manifesta quando Ele encontra isso nesse ambiente? Como Ele se manifesta numa casa onde Ele é celebrado, onde Ele é honrado? Ele está em todos os lugares, mas a sua manifestação não é igual em todos os lugares. Será que Ele está triste ou feliz na sua casa, já que Ele está lá? Como está o Senhor nas áreas da sua vida? E a Bíblia nos mostra sobre encontros que podemos ter com Deus e a forma que nós devemos buscá-lo, porque a sua manifestação é diferente, a sua porção é diferente em cada lugar. Jeremias 29:13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Ele está em todo lugar, mas você vai encontrá-lo se você buscar de determinada forma. Também, vamos para o Novo Testamento, Tiago 4:8, o irmão de Jesus, ele vai dizer: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Salmo 34:18, o Senhor está perto
dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deuteronômio 4, 29. Lá procurarão o Senhor, o Deus de vocês, e o acharão, se o buscarem de todo o coração e de toda a alma. Então, devemos buscar o Senhor, porque Ele quer se manifestar de forma especial na sua vida. Ele quer se manifestar de forma especial na sua casa. Você não pode lutar sozinho suas batalhas. Você não pode viver sozinho a sua vida. A sua vida é o propósito do Éden, em comunhão com Deus. Completa. E assim Ele vai se manifestar de uma forma única na sua história. E tem um impacto da presença de Deus. Sabe? É claro que o alvo último, principal, da nossa busca a Deus tem que ser o Senhor. Ao mesmo tempo, aonde Ele está, tem um ambiente específico, aonde Ele se manifesta, onde Ele derrama favor, onde Ele é celebrado. Há alguns impactos, vamos ver aqui. Por exemplo, aonde Ele está, há transformação de vida. Como está em Êxodo 34, 29 e 30. A presença de Deus nos transforma de dentro para fora. Deus não queria apenas dar leis para o povo. Deus queria que o povo se relacionasse com Ele e fosse transformado e então desse frutos dessa transformação. Aonde Ele está, a paz em meio às dificuldades, como está em Filipenses 4, 7. A paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração e a nossa mente em Jesus. Tem problemas na sua vida? Está voltando de férias? Já tem uma reunião difícil amanhã? Está preocupado com o que vai acontecer? Eu quero declarar paz sobre a sua vida. Porque o Senhor está com você. Você veio nesse ambiente. Você não veio para uma reunião religiosa. Você não sabia nem quem ia pregar. Você não veio para assistir um grupo de louvor. Você veio aqui para buscar a Deus. E você vai encontrá-lo. E a paz que excede todo entendimento vai com você nessa semana. É o impacto da presença de Deus. Também é onde Ele está, a libertação do medo. Salmo 23, 4. Ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ei, seu 2025 não será um 2025 de medo. Não será um 2025 de pânico. Não será um 2025 de ansiedade. Receba a vitória sobre o medo. Receba a ousadia do céu. A presença de Deus em você. Você se sentirá seguro nele para enfrentar os maiores desafios da sua vida. Por quê? Porque você não está sozinho. Veja que não é garantia do sucesso onde você está. Não importa o que vai acontecer, o Senhor estará com você. E esse é o maior prêmio, a presença de Deus. É alegria plena. Salmo 16, 11, plenitude de alegria. Também é cura e restauração. Lucas 5, 17, aonde Deus está, aonde Jesus está, a cura e a restauração. Receba a cura em nome de Jesus. Sabe, nós podemos enfrentar momentos de enfermidades, mas a sua vida não vai ser uma vida de remédio não, em nome de Jesus. Você vai viver um ambiente de cura e restauração. Quando a gente entende isso e coloca em prática na nossa vida, o nosso jeito de viver muda. Nós tivemos uma situação essa semana, meu filho do meio, Samuel, teve febre, a febre foi aumentando, aí a gente buscou ele e tal, aí quando chega em casa, ele já fala, né, vamos orar. Aí depois quando Pedro se encontra com ele, 4 anos, a gente tem que orar pelo Samuel. Aí começa a botar a mão no pé, na cabeça, na barriga, e ora, e a gente ora. Aí naquele momento a febre não abaixava, o que a gente faz? Dá remédio. Aí depois chega o Levi, não, vamos orar de novo. E a gente ora de novo. Aí no outro dia, ele que gosta de acordar cedo, às vezes 6 horas da manhã a gente já ouve o barulho dele na casa, ninguém conta para ele que é feriado, que é final de semana. Aí ele acorda, aí a primeira coisa que ele fala, ué, cadê a dor de cabeça? Cadê a febre? Eu vou brincar hoje! Foi embora.
E aí, sabe, gente, não importa se é gripe, se é coração, se é cabeça, se é câncer, nós vamos orar, porque é a promessa de cura, porque pelas suas feridas nós fomos curados. E então, vamos orar, vamos crer, vamos celebrar a presença, vamos declarar a palavra. Tem que ser assim o tempo todo. Também, santidade e quebrantamento, Isaías 6. Quando ele se encontra com Deus, ele percebe que ele é impuro. Aí vem as brasas vivas do altar, toca os lábios dele, e ele é santificado na presença de Deus, em nome de Jesus. Você não vai viver arrastando pecado na sua vida, você vai ser liberto do pecado na presença de Deus, você vai desejar mais a presença de Deus, você vai ser tão saciado nele, que você vai deixar o pecado para trás, você vai perceber a sua condição, e você vai abraçar a presença, e a vida torta vai ficar para trás. Vai ser assim na sua vida e na sua história. Também na presença de Deus, há direção e sabedoria. Direção e sabedoria. Essa semana também, minha esposa falou, parece que a gente está numa guerra, então vamos mudar nossa agenda. E ela mudou a agenda para se posicionar no desafio que Deus tinha dado. E nós terminamos a semana vitoriosos. Sabe, para com esse negócio de você estar apanhando, não sabe de que lado está apanhando, não sabe se é das trevas, não sabe se é alguma coisa que tem que ajustar. O Senhor vai dar discernimento, o Senhor vai dar direção, o Senhor vai dar sabedoria, e você vai ter um ano na presença de Deus, de vitórias nas suas batalhas, para a glória de Deus. Aleluia! Se posiciona diante dele. Aonde Deus está tem clareza e direção. Clareza e direção. Também poder e autoridade. O Espírito Santo já veio sobre nós, ele nos deu poder. Poder e autoridade. Nós não podemos ficar com medo de ambiente carregado. Quem tem a presença de Deus descarrega os ambientes. Quem tem medo de você é o inferno. Você não tem medo do inferno, não. Deixa eu te contar, o diabo não está feliz com você. Não está. Imagina se ele tivesse. Sabe, o diabo não gosta de quem está no culto, de quem está buscando viver em santidade, quem está lendo a Bíblia, quem está servindo a Deus, quem está ajudando o próximo, ele não gosta. Então, você tem que saber que você vai ser atacado, mas o Senhor te preparou com poder e autoridade. O Espírito Santo está sobre você, e ele, Satanás, vai bater em retirada, porque você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E a gente é capacitado pela presença de Deus a cumprir o propósito dele. Então, unidade e comunhão, aonde a presença de Deus está, você não quer viver isolado de todo mundo. Eu sei que tem gente muito chata, né? Mas a gente é meio chato para alguém também. Então, você busca ser parte de um GDC, você busca caminhar com outras pessoas, você busca viver com o corpo de Cristo. A vida cristã se completa no ambiente da comunhão. Atos 2, 1-4. Também há proteção e segurança. Salmo 91, 1. Há proteção e segurança. Aleluia. Aqueles que habitam na presença de Deus, o Senhor o livra do mal. Dia 31 de dezembro, estava esperando alguns familiares, meu irmão, minha cunhada, meus 2 sobrinhos, para a ceia de Ano Novo. Eles iam chegar para o culto aqui, a gente esperando todo mundo, eles já viajando arrumadinhos. E no meio da estrada o carro capotou. Dia 1º de janeiro, eu estava viajando na divisa do estado do Paraná com São Paulo para buscá-los, porque deu perca total. Mas eu busquei todos em vida e com saúde, porque Deus guardou a todos, Deus os protegeu. Na presença de Deus, há proteção, há segurança. Sabe, nada vai tocar os nossos sem que Deus permita. Nossa vida está nas mãos de Deus. Então a gente não vive com medo, a gente vive protegido. O Senhor está com você, o Senhor guarda os seus. Tem que parar de não dormir quando alguém sai de casa, alguém vai viajar. Sabe, é perigoso? Lógico que é. Vou falar para você que o nosso mundo não, é tudo seguro, está tudo dando certo. Não tem segurança em ambiente nenhum. Então, quem é a nossa segurança? É o Senhor. Nós descansamos nele. E também a consciência da missão.
Mateus 28, 19 e 20. Qual que é a nossa missão? Fazer discípulos. Todos estão em missão o tempo todo. Você vai sair de férias? Não se esquece que você está em missão. Você vai trabalhar? Não, é trabalho secular. Lá você tem uma missão também. Você tem que dar um testemunho de Cristo. Você tem que orar pelas pessoas que Deus te direcionar a orar. Vai ter gente sendo curada de enfermidade lá também. Amém? Você vai dar o testemunho de Jesus lá. Você vai ministrar lá. Você vai fazer discípulos lá. Sabe, aonde você for. Uma mãe que acabou de ter um bebê, está de licença maternidade. Você está amamentando um bebê. É o primeiro discipulinho que você está fazendo. Está em missão. Uma missão nobre, importante. Enquanto você faz isso, você inspira também outras mães. É uma missão. O tempo todo você está em missão. Quando você tem consciência da presença, você tem consciência de uma missão. O Senhor está comigo. Eu não vou guardar Ele só para mim. Eu tenho uma missão nesse lugar aonde eu estou. Amém? Agora eu quero compartilhar com você 3 atitudes para celebrar a presença de Deus. 3 atitudes que nós precisamos ter na nossa vida para celebrar essa presença e desfrutar dessa manifestação especial de Deus. Primeira coisa, nós celebramos a presença de Deus, vivemos sua manifestação de forma especial quando? Primeiro, o buscamos de todo o coração. Como lemos em Jeremias 29, 13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Ou seja, usar todo o coração só para procurar a Deus. Usar todo o coração só para buscar a presença de Deus. E olha, eu não estou te dando chaves aqui, que é assim, você faz e Deus tem que fazer. Você coloca isso em prática e você então agora controla a manifestação de Deus. Não tem controle sobre a manifestação de Deus. Deus se manifesta do jeito que Ele quer, aonde Ele quer. Ele encontra e se manifesta às vezes na vida de quem está errado, para trazê-lo de volta, para dar uma chance. Mas eu não quero ser alvo da manifestação de Deus para Ele me dar uma chance, porque eu estou errado, no sentido assim de que eu estou sempre assim. Se eu estiver errado, sim, mas eu quero ter a minha vida na direção do propósito de Deus. E caminhar com Ele, intimidade com Ele, em sintonia com Ele. E para isso, eu tenho que buscá-lo de todo o coração. O Tozer diz, Deus nunca se esconde de quem o busca com sinceridade. O problema não está na ausência de Deus, mas na ausência de desejo verdadeiro em nossos corações. Não tem problema no céu. Quer saber mais? Deus quer se revelar a você. Deus quer fazer algo na sua história. Deus quer ter encontros poderosos com você. O que falta muitas vezes é um desejo sincero pela presença de Deus. E eu pergunto a você, o nosso mundo, será que a gente tem que ter uma urgência pelo Senhor ou não? Nossa economia está ótima, né? Está tudo bem, sabe? Vamos analisar a política, o mundo jurídico, sabe? Vamos ver lá, gente, quando a gente olha para os Estados Unidos, o incêndio na Califórnia, um dos países mais ricos, um dos estados mais ricos, milhares de casas queimadas, 16 pessoas confirmadas morreram nos incêndios. Isso é o que se sabe até agora. Chegou na costa, varreu o estado. Uma cidade com muita estrutura está sendo queimada. E nós olhamos isso e dá aquele sentimento de impotência, dá ou não dá? Aí a gente olha para a guerra, Rússia e Ucrânia, tem uma hora que a gente pensa assim, até quando vai ficar só entre eles? Parece que qualquer hora vai ter uma dimensão global. Aí a gente vê Israel, o ataque terrorista que gerou uma guerra, que parece que não acaba mais. E o nosso mundo, sabe, vamos pensar numa coisa simples aqui do seu dia a dia, manda seu filho para a escola. Qual que é a garantia que você vai receber de volta um filho melhor? Aí você tem os relacionamentos, a postura dos professores, será que, sabe, o que eles vão ensinar é de fato, vai ser correto?
a única garantia que nós temos é o Senhor. Quem vai resolver esses problemas que eu estou falando? É o governo? É uma ONG que vai resolver tudo? Olho para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe qual que é a garantia que a sua família está segura? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o construtor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão a sentinela fará guarda. A nossa confiança está no Senhor, que o Senhor aumente o nosso desejo pela sua presença. Será que você pode orar comigo agora? Tozer fala aqui que às vezes o que falta é um desejo sincero. Vamos pedir isso para o Senhor agora? Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, aumenta em mim um desejo sincero pela sua presença. Fala: Senhor, me abençoe hoje com mais fome por ti. Em teu nome eu oro. Amém. O Senhor ouviu essa oração. Sabe, que o Senhor aumente a nossa fome por Ele. Um dos maiores presentes que nós podemos receber de Deus esse ano não é conquista alguma, é mais fome pela sua presença. É um desejo sincero, crescente, porque Ele é. John Piper diz: se você busca a Deus apenas para obter bênçãos, você ainda não entendeu o que significa encontrá-lo. Encontrar Deus é o maior prêmio. Encontrar a Deus é o maior prêmio. Você vai ser premiado esse ano. E eu não estou falando do bônus da empresa. Eu não estou falando daquela posição de destaque. Eu não estou falando de um investimento que vai explodir. Você vai ser premiado com encontros inéditos com o Senhor. Você vai ser premiado com uma busca vitoriosa em Deus, onde você vai conhecer a Deus, onde você vai buscar a Deus, vai ter revelação como nunca, intimidade com Deus como nunca, e você vai receber o maior prêmio, a própria presença de Deus. Que o nosso coração seja incendiado por uma busca incessante por Ele. Aleluia! Aleluia! E é claro, sabe, tem gente que é muito radical. Parece que ele faz você se sentir carnal se você busca uma bênção em Deus. Nós temos aqui a Alvorada da Vitória. Para quê? Para colocar nossas causas diante de Deus. Deus não é glorificado se a gente tem um problema, a gente fala: não vou buscar Ele porque é errado. Não. Se você tem um problema, busque a Deus. É uma causa na justiça, é uma enfermidade, é um problema financeiro. Nós fazemos isso em todo culto, nós buscamos a Deus porque nós cremos que Ele pode resolver. Ele é o Deus das causas impossíveis e Ele tem prazer de ser encontrado também quando você o reconhece como aquele que soluciona os problemas, é o seu provedor. Mas, ao mesmo tempo, se a gente só busca Deus por causa de problema, por causa de desejo, por causa de alvos da nossa vida que a gente quer conquistar, significa que a gente busca a Ele pelo que Ele pode fazer, mas não por quem Ele é. A gente busca a Ele pelo que Ele faz, e não simplesmente por quem Ele é. Qual foi a última vez que você dormiu menos, comeu menos, que você mudou sua rota, só porque você queria mais de Deus? Porque você percebeu que você precisava de mais dEle. Eu repito, que Deus te abençoe, que Deus me abençoe esse ano com mais fome pela presença dEle. Busque o Senhor. Eu estou vendo você parando o carro no meio do caminho para buscar Deus. Estou vendo você começando a se acordar de madrugada. E você que ama dormir, você não vai ficar estressado, porque você vai se encontrar com o Senhor. E no outro dia você estará radiante indo para o trabalho, cheio da presença de Deus. Será visitado em sonhos. Você vai manifestar a presença de Deus aonde você estiver. Aonde você chegar, as pessoas vão perceber: tem algo diferente. Porque você manifesta a presença de Deus por onde você passa. Amém? Celebramos a presença de Deus e vivemos sua manifestação de forma especial quando nos arrependemos dos nossos pecados. 2 Crônicas 7,14. Texto tão conhecido: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Tem gente que pergunta, né? Qual que é a palavra certa para orar? Uma das pesquisas mais feitas no Google, como orar? Uma das perguntas dos discípulos a Jesus, um dos pedidos, me ensina a orar, mestre. Qual é a palavra certa? Tem gente que busca como se falasse um abracadabra gospel, né? Tem que falar a palavra certa diante de Deus. Agora eu pergunto a você, o que adianta a palavra certa com vida torta? O que adianta repetir versículos, mas vivendo em adultério? Repetir versículos e falar palavras certas, mas explodindo com ira o tempo todo, ofendendo a todos ao seu redor, destilando raiva por onde você passa, desejo de vingança. Se eu vivo assim, como eu posso ser cheio da presença de Deus? Porque a palavra de Deus fala, de Deus não se zomba. Porque a palavra de Deus fala, sem santidade ninguém verá o Senhor. Ah, mas eu estou na era da graça. Sim, a graça de Deus. É por isso que nós não somos fulminados. A graça de Deus me conduz ao arrependimento. O Senhor é bondoso, paciente. Ele está permitindo que você caia em si, que você se volte para Ele. Nós vemos na oração, no Sermão do Monte, Jesus fala, bem-aventurados, lá em Mateus 5,8, os puros de coração. Qual que é a promessa aos puros de coração? Eles verão a Deus. O Tozer diz assim, que santos sem santidade são a maior tragédia do cristianismo. Aqueles que foram redimidos, lavados pelo sangue de Jesus, chamados para viver em comunhão com Deus, receberam o poder de Deus para serem livres do pecado, vivendo uma vida no pecado. Em nome de Jesus, esse ano você vai por 30 semanas, você vai conversar com seu cônjuge, você vai pedir perdão para quem precisa, você vai buscar o seu discipulador, você vai buscar a presença de Deus e você viverá em santidade. E você vai se encontrar com o Senhor. Gregor Friesel, o pastor e escritor, ele diz, até que lidemos plenamente com o pecado em si, nossos melhores esforços serão como tentar curar um câncer com um band-aid. Até que se trate efetivamente o pecado, o Espírito de Deus permanecerá apagado em nossas igrejas. Que a presença de Deus seja forte nesse lugar, porque nós escolhemos deixar o pecado e ter comunhão com Deus. Você quer ter presença de Deus na sua casa? Você quer que os seus filhos tenham uma vida digna, uma vida honesta, uma vida vitoriosa com Deus? Não é só falando a eles o que fazer, é tendo uma vida em santidade diante de Deus. Você é sacerdote da sua casa. Os pais são influência espiritual para os seus filhos. Sejam exemplo, vivam em santidade. Se pecou, se excedeu um com o outro na frente dos filhos, peça perdão na frente dos filhos. Que eles vejam que você tem um compromisso com a santidade de Deus. É tempo de abandonarmos o pecado em nome de Deus. Gente, é graça de Deus. O Senhor está liberando algo especial sobre essa casa, para que você não viva com nenhum pecado escravizador na sua vida esse ano. É ano de viver em santidade, é ano de se encontrar com o Senhor, é ano de deixar a pornografia, ganho desonesto, a ira, é ano de deixar para trás o que tem amarrado a sua vida nas trevas, é ano de viver em santidade, glorificando a Deus e tendo aquela dignidade, aquela plena ousadia de quem sabe que já resolveu o problema, que já deixou para trás o pecado e hoje está limpo diante de Deus. Talvez tem pessoas aqui que pensam, minha família, talvez seus pais, seus avós não tiveram conhecimento que você tem hoje da presença de Deus, não tiveram experiência, revelação. E isso marca a sua história, e talvez você fica carregando isso, talvez você errou, você teve um tempo longe de Deus, você não se sente digno. A palavra de Deus promete, se você se arrepender, se você se humilhar e se quebrantar diante de Deus, se você mudar de vida,
Ele perdoa, Ele esquece, Ele purifica a terra do seu coração. E você é digno de viver o sonho de Deus para a sua vida e para a sua história. E a partir de você agora, na sua descendência, abre um novo caminho, uma nova história da manifestação de Deus. Receba esse presente de Deus, um chamado para um recomeço de vida. E por último, celebramos a presença de Deus e vivemos a sua manifestação de uma forma especial, quando buscamos a Ele de forma constante e perseverante. De forma constante e perseverante. Mateus 7,7. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Deus não se revela aos desistentes, Deus se revela aos que perseveram. Em nome de Jesus, esse ano vai ser ano de vencer a inconstância, vai ser ano de você não parar a leitura bíblica no meio do caminho, não parar a devocional no meio do caminho, não esfriar o seu coração no meio do ano. Em nome de Jesus, começando incendiado, terminando incendiado, começa queimando, termina queimando, começa na presença, termina na presença. Aleluia! Você vai viver de ponta a ponta, incendiado no Senhor. Todo relacionamento tem um momento que nós vamos por desejo e paixão, e tem um momento que nós vamos por decisão de amar, decisão de estar junto. Decida amar a Deus. Esteja lá quando você quer e quando você não quer. Esteja lá como uma regra de vida. Os pais da igreja tinham uma regra de vida, que era a disciplina espiritual, a devoção a Deus. Sabe, você foi e você não sentiu nada, já fez tudo que precisava, Deus não manifestou, então é problema dele agora? Ele só tinha aquele momento que você foi para se manifestar? Será que é assim? Deus se manifesta quando quer, como quer. Nós dependemos dele, ele não depende de nós. Sabe, decida que você vai buscá-lo todos os dias. Vai ter dia que não vai acontecer nada aos seus olhos. Vai ter dia que é só disciplina, mas vai ter dia que você vai ter que ser carregado de lá. Vai ter dia que alguém vai ter que bater na porta para você sair. Vai ter dia que você vai esquecer um compromisso. Você vai ter visitação de sonhos, você vai ter direção do que fazer. Você vai perceber que aquele tempo com Deus vai proteger você do mal, vai te guardar nos perigos da vida, vai te direcionar nos caminhos do Senhor. Seja perseverante, seja constante. Salmo 91:1, aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. No dia 7, na nossa devocional Promessas de Deus, o pastor Carlito escreve: a palavra habitar do hebraico traz consigo o sentido de assentar-se, de permanecer ou morar. É uma permanência contínua e não uma visita ocasional. Habitar no abrigo do Altíssimo descreve uma vida de comunhão constante e íntima com Deus. É uma vida onde Deus é a sua prioridade, onde você não abandona a sua busca por Ele por nada. Você pode buscar qualquer coisa nessa vida, mas não tem nada que você vai buscar que não seja compatível com a sua busca a Deus como primeiro lugar da sua vida. E as coisas dessa vida, você não vai persegui-las, é elas que vão te perseguir. Vai chegar a promoção e você vai falar: eu nem estava esperando, eu nem estava buscando. Vai chegar direção, vai chegar provisão, vai chegar tudo que você precisa, porque aonde Deus está as coisas acontecem. Aonde Deus está é diferente. É tempo de você buscá-lo incessantemente. Incessantemente. Eu quero concluir aqui nesses pontos, declarando que as barreiras do seu relacionamento com Deus estão caindo hoje. Quais são as barreiras? Pecado não confessado. Isaías 59:2, Isaías chama o povo e fala: seus pecados fazem separação entre vocês e o seu Deus. É tempo de confessar pecado, encontrar cura, mudança de vida e misericórdia de Deus. Falta de fé. Falta de fé. Hebreus 11:6, quem dele se aproxima
precisa crer que Ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Orgulho e soberba, Tiago 4,6. A palavra de Deus fala que Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes. Busca superficial, Jeremias 29,13. As barreiras do seu relacionamento com Deus estão caindo, porque você está decidindo buscá-lo de todo o coração, porque você está se posicionando para celebrar a presença de Deus na sua vida. Eu quero ler com você aqui, queria que você fechasse seus olhos. Talvez o seu coração agora, o que tem aí? Fique imaginando cada história aqui nesse lugar, cada história de cada um. Talvez tem pessoas aqui que estão falando: eu quero isso, mas eu me sinto incapaz. Eu quero viver esse relacionamento com Deus, mas eu sou tão inconstante. Eu quero viver esse relacionamento com Deus, mas parece que sou traído pelos meus desejos. Eu oro para que essa unção que havia no coração de Davi, de permanecer no Senhor, mesmo quando ele cometeu um grande erro, a sua vida não foi marcada pelo erro, porque ele se arrependeu, ele deixou, ele mudou de vida. E ele faz uma oração, a oração dele é meio que assim: eu pedi algo para o Senhor, eu não quero viver uma vida longe da sua presença. Ele fala que ele não tinha alegria nenhuma de viver se ele não estivesse com a alegria plena da salvação em Deus. Ele fala: renova em mim um espírito inabalável, uma conduta fiel. E eu quero ler com você agora, como uma oração, Salmo 27, versos 4 e 5. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará, protegido na sua habitação, no abrigo da sua tenda, me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Aleluia. No dia da tentação, no dia da inconstância, Ele te guardará no abrigo dEle. Ele te protegerá na sua presença. Que essa seja a sua oração: Senhor, não deixe que eu viva distante da sua presença. Eu quero uma vida inteira para o Senhor. Que assim seja na nossa vida e na nossa história. Que assim seja no nosso coração. E o Senhor ouve a nossa oração e responde nesse lugar, te abençoando com uma vida próspera, perseverante diante dEle. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento.
Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.